Taylor. Tu já viu, Taylor? Você já imaginou se o seu time vivesse uma rivalidade, um clima de rivalidade com um time que nem da mesma cidade é? Estranho, né? Pensando no Brasil, é um pouco esquisito. Só que isso acontece. Na verdade, aqui já aconteceu, né? Mas em ocasiões bem pontuais. Por exemplo, em 2011, antes da gente rodar a vinheta. Em 2011, teve muito carioca querendo que o título do Campeonato Brasileiro ficasse no Rio com o Vasco, porque tinha torcedor, né, que acabava sobrepondo a rivalidade estadual, Rio-São Paulo, a do futebol. Então teve muito botafoguense querendo que o Vasco fosse campeão, enfim, mas isso foi uma coisa bem pontual, né? Você, torcedor, aí tem um time do coração. Seu maior rival tá onde? Dentro da mesma cidade. Isso é regra? Não. E a gente vai mostrar agora que não é. Na atual edição da Premier League, por exemplo, Liverpool e City estão brigando ponto a ponto pelo título. É claro que o Manchester United está torcendo pelo Liverpool, né? Afinal de contas, o outro lado lá da cidade, se fosse aqui no Brasil, a gente ia querer mais, que aquele negócio mesmo. Porém, não. O Manchester United está torcendo sim, e não é pouco não, pelo City. Essa é uma rivalidade que acabou se consolidando por causa da história, né? Das conquistas ao longo da história. Isso porque o Manchester United imperou, foi soberano na Inglaterra nas décadas de 50 e 60. Já nas seguintes, 70 e 80, só deu Liverpool. Nas décadas seguintes, só deu Liverpool. Só pra gente entender, vamos ilustrar aqui com uma historinha bastante curiosa. Em 93, quem? Sir Alex Ferguson. Sempre ele. Tirou o Manchester United de uma fila de 26 anos sem título da Premier League. Oi, filha, vem cá que mamãe te conta também. Mamãe te conta também. 26 anos sem título da Premier League. Veja bem, isso era em 93. No primeiro jogo, né, em que os rivais se enfrentaram depois dessa conquista, os torcedores do Liverpool levaram uma faixa em que se lia voltem depois que tiverem conquistado 18 títulos. Isso porque àquela altura o Liverpool tinha 18 títulos de Premier League e o United apenas 8, ou seja, 10 títulos separavam os dois clubes. Eis que em 2011 o Manchester United, comandado por quem? Ele, sempre ele, Alex Ferguson, conquistava seu 19º título da Premier League. E aí, claro que depois disso, né, logo depois dessa conquista, quando jogaram em Anfield, os torcedores do Manchester United levaram a sua faixinha. Agora são 19. Bom, isso tudo acontecia e o lado azul de Manchester começava a caminhar no futebol, né? Porque ficava variando muito entre a primeira e a segunda divisão inglesa. Primeira e segunda divisão inglesa, tá certo. Depois que a grana entrou, é que o City começou a ser ousado, audacioso, querendo competir de igual para igual com esses que até então eram os gigantes ingleses, né? Para aumentar essa disparidade, se o City for o campeão, conquista seu 6º título. Se o Liverpool for o campeão, conquista seu 19º. E se o United for o campeão, conquista o seu 20º título de Premier League. E o Liverpool ainda sai de uma fila de 29 anos. Deu para entender em que se baseia essa rivalidade? A briga não é pelo título de maior da cidade, não, já saiu das fronteiras urbanas. É pra ver quem é o maior da Inglaterra. Ah, moleque. Oh boy, como é que fala isso em inglês? Ah, moleque. Hey, boy. Será que a grana do City pode mudar esse patamar no futuro? Aliás, vou abrir aqui um parênteses, não é exatamente o tema do vídeo, mas quem sabe? Um dia a gente pode falar melhor sobre isso. Aqui no Brasil já dá pra gente ver isso acontecer, né? Porque a gente tem 2 clubes hoje que medem força, assim, de igual para igual, né? No quesito La Plata, no quesito bufunfa, no quesito laranja, que são Flamengo e Palmeiras, né? Será que um dia a gente vai ver uma rivalidade baseada nisso? A gente já vê disputa por jogadores, né? Isso a gente já vê. Tem alguns nomes que pintam e que a gente logo imagina Flamengo e Palmeiras brigando por eles por serem os únicos capazes de pagar o quanto se pede. Mas será que isso vai virar uma rivalidade maior do que a rivalidade que já existe entre times de mesma cidade? Corinthians e Palmeiras, no caso dos times paulistas, ou Vasco e Flamengo, no caso dos cariocas? Voltando então aqui para o nosso tema principal,
Em países bem menores do que o Brasil, que a gente tem que lembrar que fala de dimensões continentais, quando a gente fala do Brasil, é muito comum cada cidade ter um time grande só. E a gente acaba esquecendo, né? A rivalidade é tão forte entre dois que não pertencem à mesma cidade que esse fator acaba passando batido. Por exemplo, na Espanha, quando você pensa em Espanha, clássico espanhol, Barcelona e Real Madrid. Porém, o rival do Barcelona, pensando na cidade, deveria ser o Espanhol, porque pertence à Catalunha, à região da Catalunha. Esse deveria ser o rival do Barcelona, não exatamente o Real Madrid. O Real Madrid teria, né, um rival para chamar de seu. Aliás, tem, que é o Atlético de Madrid. Já o Barcelona não. Bom, na Itália isso também se vê. Quando a gente pensa na Juventus de Turim, quem deveria ser o maior rival? Torino. No entanto, não é. A Juventus hoje, quando a gente pensa num clássico italiano, a gente pensa sempre em Juventus e Inter de Milão. Sempre quando a gente fala de Juventus, né? A Inter, a exemplo do Real Madrid, tem um rival de cidade para chamar de seu, que é o Milan. Em Portugal, a mesma coisa. O rival do Porto é o Benfica, não é o Boa Vista, que tá lá dentro das... Adorei, fronteiras urbanas. Na Alemanha, isso ainda é mais curioso. Hoje, quem é o maior rival do Bayern de Munique? O Dortmund. Hoje, inclusive, já tem até nome, né? O Der Klassiker. Mas isso já mudou muito. Vamos olhar para o Bayern primeiro. Varia de época para época, tá? Já foi o 1080 Munique, que hoje fica ali flutuando entre a segunda e a terceira divisão alemã. Já foi o Nuremberg, outro time da Bavária, que já foi gigante e vitorioso, e isso mudou depois da Segunda Guerra Mundial. Na década de 70, era o Mönchengladbach. Na de 80, era o Hamburgo. Isso variou muito, né? De acordo com os times, de acordo com a força que os times apresentavam à sua época. Não existiu apenas um time grande rival do Bayern de Munique. Bom, do outro lado, né, o Dortmund pode até fazer esse Der Klassiker com o Bayern, só que o rival mesmo, aquele que bota sangue no zóio, é o Schalke 04, com quem o Dortmund faz o grande clássico do Vale do Ruhr. Bom, Vale do Ruhr, era isso que eu queria falar. Bem, no Brasil, nada supera a rivalidade local. Por enquanto, pelo menos, né? O que é maior, o que pode ser maior pro torcedor mineiro do que Atlético e Cruzeiro? Ou pro torcedor carioca do que Flamengo e Vasco? Ou pro paulista do que o Corinthians e Palmeiras? Ou pro paranaense do que o Atlético Paranaense e o Curitiba? O que pode ser maior do que isso? Bom, como a gente já levantou, esta lebre já foi levantada, só o dinheiro pode mudar esse panorama. De repente a gente vai ter aí o clássico da grana entre Flamengo e Palmeiras. Vai ter muito torcedor chiando, mas a verdade é que alguns clubes, pela gestão, pelos investimentos, acabam destoando muito da sua realidade regional. Isso pode acontecer. Vai ter gente de bico? Vai, mas que é bacana ver o futebol brasileiro extrapolando limites estaduais. Ó, toda semana a gente se encontra aqui no youtube.com/segue o baile. Te espero na próxima. Não esquece de se inscrever no canal e mostrar para todos os seus amigos. A gente precisa disso. Tchau, tchau.